isto traz-nos uma dificuldade acrescida, desde logo porque os sócios do clube têm dificuldade em manter atualizadas as suas cotas. No fundo, fazem parte também daquele conjunto de fatores que dificultam o nosso trajeto, o nosso projeto. Quando falava há pouco de conjuntura, também tem a ver com isso. Tem a ver com a dificuldade que as pessoas vivem, que as pessoas têm no Concelho de Guimarães e, no fundo, um pouco no Norte, que não têm a qualidade de vida que tiveram nos tempos idos. Vitória é reconhecidamente um clube com uma grande base social de apoio. Quantos sócios tem atualmente o Vitória? O Vitória, nesta altura, tem registados quase 26 mil sócios, 25 mil e muitos sócios, 25.700 sócios. Será o quarto clube em Portugal, em número de sócios? Rivaliza com o Braga, estaremos ali no quarto clube, mas eu prefiro aferir, sem querer fazer a discussão de quem é o terceiro, de quem é o quarto, de quem é o quinto, isso pouco me importa, importa-me mais os resultados. Eu prefiro aferir essa questão mais pela assistência, pelas assistências, os níveis médios de assistência nos Estados. E nós aí somos o quarto clube, de facto. Sim. Apesar de toda esta dificuldade financeira, económica e social do Concelho, nós conseguimos continuar a ser o quarto em termos de médias de assistência, o que prova, de facto, que temos uma base, uma sustentabilidade muito forte em termos sociais. Não deixa de ser curioso, realmente, eu costumo muitas vezes pensar nisso, nessa relação que existe entre o futebol em qualquer país e aquilo que são as condições do próprio país, as condições sociais, as vezes políticas. E neste caso, também concretamente na relação entre o futebol e o país, parece que se está a notar cada vez mais uma queda da classe média. Sim. A proletarização, se quisermos, dos clubes médios de futebol, isso está a acontecer. Não tenho dúvida. Isso é um perigo para o futuro da indústria do futebol. É um perigo para o futuro da indústria do futebol, precisamente pelo motivo que referiu. E não só. Eu julgo que o futebol é a minha opinião e, portanto, eu tenho a minha percepção enquanto presidente de um clube, outros terão outras, mas eu julgo que a minha não estará muito longe da realidade, daquela que é a verdadeira realidade. O futebol atravessa um momento muito complicado, muito delicado e só vemos a ponta do iceberg. Eu estou convencido que a maior parte dos presidentes tem a consciência que vive momentos muito difíceis, sofre sozinho, para dentro, tenta passar sempre uma mensagem de que as coisas não estão assim tão complicadas quanto isso, por acreditar que isso é importante para o negócio, vou-lhe chamar assim. Não é? O futebol hoje é uma atividade económica, claro. É um espetáculo, claro, que move paixões, mas que tem que ter uma sustentabilidade do ponto de vista económico. E é uma atividade económica que paga impostos, que dá empregos a dezenas ou a milhares de famílias. E o futebol hoje vive um momento muito difícil. O futebol português, se não for repensado com urgência, o futebol vai ter um problema muito sério, os clubes vão ter um problema muito sério para poder pagar as suas contas ao fim do mês. Eu diria que não deixa de ser interessante verificar, provavelmente até a título de exemplo, e exemplo muito significativo, que dois clubes que assumiram com algum realismo a atual situação de crise e de dificuldades desses clubes, estou a falar no caso concreto do Vitória primeiro, foi o primeiro exemplo, e agora mais recentemente o Sporting, têm tido curiosamente bons resultados desportivos. Isso poderia de alguma maneira animar os outros clubes que vivem à margem dessa realidade e que poderiam eventualmente pôr os olhos nestes dois exemplos para eu concordo, pensar o futuro. Concordo totalmente. Nós fomos pioneiros. O Sporting está a fazer quase o mesmo que nós fizemos. De emagrecimento do plantel, de redução de salários, de reestruturação, de lançar mão dos jogadores mais jovens e que foram formados no clube. Agora, vamos ver, isto comporta riscos. Fazer isto faz-se por necessidade. Fazer por opção estratégica é preciso ter-se muita coragem, porque comporta riscos altos. E quando a gente não tem opção, quando não temos outro caminho, temos que o fazer
Depois temos é que fazer as melhores escolhas e fazer as construções da forma mais eficaz, mais eficiente. E aí temos que ter essa capacidade e ter esse mérito. Eu julgo que nós tivemos. Vejo que o Sporting tem, aliás está aí à vista, porque está de resto a partilhar o primeiro lugar com o Benfica e com o Futebol Clube do Porto. Mas, como eu digo, traz riscos. Comporta riscos fazer estas opções. Não é possível ser autossustentável. Um clube de futebol? Sim. Eu ponho os olhos, por exemplo, no exemplo mais fantástico que conheço nesta matéria, que é o Atlético Bilbao. Sim. Que consegue, numa região relativamente pequena, o Real Sociedade tem estrangeiros. Tem estrangeiros, mas tem uma lógica parecida. Agora o Atlético de Bilbao só tem bascos a jogar na sua equipa. E consegue isto através de uma prospecção no País Basco e depois através também de um excelente trabalho na formação de jogadores. Portanto, possível é. Sim, possível é, mas vamos ver. Deu-me aqui um exemplo, eu falei-lhe outro do Real Sociedade, que conheço, mas estamos a falar de uma realidade diferente, porque a área de influência, do ponto de vista territorial destes clubes que referimos, é muito maior do que a área de influência, por exemplo, do Vitória ou do Braga. A área de influência do Vitória, estamos a falar de Conselho. Territorial. Conselho de Guimarães é um pouco isso. Territorial. O Atlético de Bilbao é capaz de recrutar num universo de 3 milhões de habitantes, 2 milhões de habitantes. E é capaz de gerar negócio que lhe permite depois, de alguma forma, também segurar ou sustentar os pequenos clubes satélites que fazem formação e onde eles têm o privilégio, a preferência depois no recrutamento de jogadores de talentos jovens. Não é possível fazer isso cá em Portugal, pelo menos nos clubes à dimensão do Vitória. Então os mais pequenos acho que nem vale a pena falar. Devia de ser possível pensar a realidade do futebol, não é? Nós estamos a fazer não isso... de uma forma individual, quer dizer, cada presidente por si, mas no conjunto, claro, tentar, mas acha que é possível em Portugal e no atual momento, nas circunstâncias atuais, que os presidentes dos clubes de futebol em Portugal se reúnam e pensem claramente aquilo que vai ser o futuro da indústria do futebol em Portugal? Acho que é possível e é imperativo. Vou-lhe responder já à questão, deixe-me só recuar, que relativamente ao exemplo que deram do Atlético de Bilbao, não sendo possível fazer exatamente aquilo e com os mesmos resultados deste exemplo, é possível fazê-lo com outros resultados, claro, inferiores, mas que nos trazem resultados interessantes. Nós fizemos-lo e o Sporting está a fazê-lo. Em relação a repensar o futebol, eu não tenho dúvida que os clubes têm que ser capazes de separar aquilo que é o que os une daquilo que é o que os divide. E eu não tenho dúvida que há um conjunto muito amplo de interesses comuns de todos os clubes que devem ser discutidos e discutidos de uma forma consensual, de modo a que seja delineada uma estratégia que tenha a ver com em redor de tudo aquilo que interessa aos clubes. Pois já sabemos que cada um de nós quer ganhar jogos. Isso quer dizer, mas isso está à vista de todos. Qualquer presidente quer que o seu clube ganhe um jogo de futebol ou que ganhe o campeonato. Quer dizer, todos nós somos ambiciosos e sonhamos. E isso separa-nos. Quando estamos sentados um ao lado do outro, um presidente ao lado do outro, durante um jogo, cada um está a torcer pela sua equipa. E, portanto, aí temos interesses claramente divergentes. Mas há um conjunto de questões e de matérias em que nós não divergimos. Por exemplo, no caso das receitas, o que é possível melhorar rapidamente e de uma forma significativa em relação aos clubes da Liga? Eu não queria correr o risco de estar aqui a dar um exemplo em concreto. Porque eu acho que isto tem que ser discutido em sede própria. E
a reflexão e com o tempo que estas questões falam, não é? A alteração do quadro competitivo, mas há uma questão, a questão da por exemplo, a centralização dos direitos desportivos, a questão do calendário, tudo isso é possível ser discutido e eu não vejo porque é que isso não pode ser não podem ser questões que possam unir os clubes. E tudo isto tem que ser pensado de uma forma empresarial. A competição, a Liga Portuguesa, tem que ser pensada de uma forma empresarial. Nós temos que gerir um negócio valorizando a competição, valorizando a marca. Mas é mais difícil convencer os grandes ou os pequenos para se juntarem? Se falarmos de questões que são vantajosas para todos, para os grandes e para os pequenos, é fácil discuti-las. Com certeza teremos algumas que não interessam tanto aos grandes ou não interessam tanto aos pequenos. E aí nós temos que ser capazes de, como pessoas adultas, encontrar situações de compromisso, soluções de compromisso, e eu acho que é possível fazê-lo. E é preciso fazê-lo urgentemente. Mas nesta altura, é assim, de que é que vive o Vitória? Por exemplo, vive das receitas televisivas, das receitas de bilheteira, da cotização, de algum marketing que tenha, e de resultados da transferência de jogadores e dos resultados das competições. Que é parte já sendo que estas duas são incertas. Estas são extraordinárias. Vamos chamar incertas ou extraordinárias. Transferências é algo sempre que não é possível à partida prever, e os resultados esportivos. E os orçamentos já estão feitos na base das receitas ordinárias ou conta sempre com a possibilidade eu passei a fazer uma gestão tendencialmente com base naquilo que são os resultados operacionais, aquilo que é estável. Eu não sei se consegue ter memória, mas, por exemplo, numa época, as receitas de bilheteira do Vitória, se lhes deduzirmos as despesas com a organização dos jogos, o que é que fica? Fica pouco. Calculo que sim. Fica pouco. De facto, há jogos que eu não tenho essa conta feita assim de cabeça para lhe poder dar um número, mas posso lhe dar um indicador. Uma parte significativa dos jogos são jogos que claramente, se fizermos uma contabilidade entre receita do jogo e despesa dos jogos, temos sempre resultados. Não faz sentido esses jogos existirem num contexto profissional, num contexto de indústria, num contexto de negócio. Temos que refletir de que modo é que eles podem existir, se fazem sentido existir ou não, ou se têm que ser enquadrados de uma forma diferente. Não crê que ao longo dos anos esse diálogo e esse debate e essa discussão têm sido sempre prejudicadas por questões de curto prazo, por interesses imediatos? Sempre. Nunca houve o rasgo, o golpe de asa de ver um bocadinho mais à frente? Sempre. Sempre, porque estas questões são sempre discutidas em determinado momento, em determinada fase da vida dos clubes, e em cada momento os clubes têm interesses diferentes. Aquilo que é o interesse de um clube hoje pode não ser o mesmo amanhã. Como muito bem disse um antecessor seu. Exatamente. E, portanto, e que é uma grande verdade. Porquê? E porquê? É verdade porque simplesmente as circunstâncias são outras. A conjuntura é outra. E, portanto, nós temos que agir de modo diferente. E isso não é uma crítica. Isso não é nada de mau. Isso é uma constatação. Isso é uma constatação. Há uma geometria variável, há um conjunto de interesses que é plástico, que é variável no tempo. E, portanto, se pretende fazer uma construção que tenha alguma estabilidade, que privilegie a competição, que privilegie o futebol, que privilegie a atividade económica, porque eu julgo que isso é que é o mais importante, porque é sustentabilidade para tudo o resto, nós temos que ser capazes de construir um modelo de governação que permita que estas variações, esta geometria mais variável dos interesses, não tenha tanta influência depois nas decisões estratégicas do futebol. Acha que a Liga, neste momento, está em condições de ser um motor aglutinador dessa vontade de mudança e dessa capacidade de congregar presidentes para poder discutir o futuro, ou não está neste momento em condições de o fazer? Vamos ver, estas questões têm que ser discutidas no seio da Liga. Acho que é o espaço onde isto tem que ser discutido, em que os clubes têm que se têm a reunir e discutir.
neste momento não estão reunidas as condições para que esta discussão, esta reflexão se faça. E não estão reunidos porque há um conjunto de clubes, onde se inclui o Vitória, que solicitaram a marcação de uma Assembleia Geral ao Presidente da Assembleia Geral da Liga de Clubes para a destituição do Presidente da Liga. E, portanto, nesta Qual é a queixa circunstância não há condições políticas para que se comece a fazer uma construção em cima de algo que ainda não está resolvido. Mas esse pedido da Assembleia Geral, tanto quanto sei, ficou pelo caminho por faltarem alguns pressupostos formais, e as eleições também vão ser em abril ou maio, portanto, também me parece que já não haverá agora tanta necessidade de antecipar essa Assembleia Geral. Não, eu acho que, vamos ver, eu acho que por uma questão de coerência e de seriedade, os clubes que mantêm esta convicção e que o fundamentaram devem continuar, como digo, por uma questão de seriedade e de coerência, devem continuar a demandar, a solicitar que esta discussão seja feita. Independentemente, porque, vamos ver... O que é que os clubes se queixam concretamente, aquilo que é o mais importante da crítica em relação à gestão na Liga? Eu pedia-vos que não nos adentrássemos por questões de pormenor. Há várias situações que são... Credibilidade, por exemplo? São várias situações. São várias situações. Uma delas tem a ver necessariamente com a credibilidade. E que eu, mais uma vez, entendo que não devo estar a discutir estes assuntos na praça pública. Permitam-me que me refira deste modo a esta conversa, que no fundo é uma conversa pública. É só para ficar clara a posição de Vitória de Guimarães em relação a algumas matérias. Não tem outro sentido. Sem dúvida ficará. Mas eu já disse, já tive a oportunidade de dizer que compreendo mal que alguém que foi escolhido por um conjunto de sócios, pelos sócios, que são os clubes, que não se disponibilize para vir junto dos clubes, explicar-se, justificar-se, o que quer que seja. Compreendo mal. E eu, se fosse presidente da Liga, era o que faria. Vinha explicar-me, justificar-me, explicar se me interpretaram mal, o que é que eu estou a fazer de bem, o que é que estou a fazer de mal. Quando alguém evita que esta conversa exista, legitima que sejam colocadas reservas em relação àquilo que é o trabalho que tem que ser feito. Eu acho que isto, de uma forma mais, digamos que mais abrangente, digamos assim, ilustra aquilo que é o posicionamento do Vitória neste processo. Curiosamente, aquela que foi a bandeira eleitoral de Mário Figueiredo vai ser agora levada a cabo com o alargamento, assim o Boa Vista consiga preencher os requisitos de regresso à primeira divisão. Portanto, a maioria dos clubes que o elegeu, eu creio que na altura ainda não era presidente do Vitória de Guimarães, deverá pelo menos estar satisfeita por ter visto essa promessa que era a principal satisfeita. Não, de qualquer maneira, eu calculo que não seja a sua posição. Eu não sei qual é a sua posição em relação ao alargamento, mas já agora gostava de ter uma opinião sua sobre isso. Nós refletimos sobre essa questão na altura em que foi votado o alargamento e é bom que se perceba que a questão foi colocada de uma forma muito objetiva. E foi-nos dito que o que estava em causa era encontrar uma solução para um problema complexo que tinha a ver com o Boa Vista. Com a entrada direta do Boa Vista na... Mais que uma questão conceptual, havia uma questão muito pragmática para resolver. E foi nesse sentido que nós votamos.
Em relação a outra matéria candente, é favorável à centralização dos direitos televisivos e, a partir daí, à distribuição de forma equitativa dos dinheiros? Eu sou favorável a tudo que possa ser uma construção que venha favorecer o futebol. E eu, de algum modo, já o estive aqui a dizer de uma forma assim um bocado mais menos concreta, menos objetiva. O que me parece é que nós não podemos esquecer que temos uma realidade, temos um passado, temos uma história e não podemos, eu pelo menos não acredito, não é essa a minha forma de estar, já o demonstrei, não podemos iludir-nos julgando que, partindo para soluções de ruptura, vamos encontrar soluções. Não vamos. Temos que encontrar caminhos que permitam fazer uma solução de compromisso entre todos os agentes deste processo, entre todos os atores, sendo que os atores não são só os clubes, e encontrar uma solução que no tempo permita caminhar para uma solução que seja vantajosa, necessariamente em primeira mão para os clubes, porque são aqueles que estão na origem desta atividade. Neste momento há uma queixa da Liga na Autoridade da Concorrência. Se essa queixa tiver provimento e se os contratos forem considerados nulos, os clubes não podem cair no perigo de ficarem sem nada, ou seja, de perderem o certo e depois o incerto. Quanto é que o Vitória recebe por época em direitos televisivos? O Vitória recebe 3 milhões de euros por ano. Portanto, é esse o principal medo, o receio dos clubes? O receio dos clubes será sempre o de perderem receitas que sustentam a atividade. Venham elas de onde vierem. Sejam elas provenientes de cotização, ou de sponsors, ou de receitas de bilheteira, ou de direitos televisivos. Cada uma destas partes tem uma fatia importante nos orçamentos dos clubes, sejam eles grandes ou sejam eles pequenos. São a fatia mais importante, mais relevante. E estes 3 milhões são uma fatia importante. Eu acabei de vos dizer que os receitas operacionais de Vitória rondam os 7 milhões. Portanto, são aquilo que o Vitória tem como estável e é sobre isto que um clube tem que construir ou perspectivar a sua época desportiva. Em determinadas realidades, isso não é possível, que é o caso do Vitória. Porque temos vamos ver, nós não somos capazes de fazer um reset em absoluto e começar do zero, não é possível. Toda a gente percebe isto. E, portanto, temos algum lastro. O orçamento do Vitória, e, portanto, temos sempre que correr aqui algum. Nós temos um orçamento que rondará os 10 milhões. Portanto, temos aqui um lastro que trazemos, que nos acompanha, por força da dívida e etc. E, portanto, nós temos sempre aqui um nível de risco relativamente controlado, mas que o temos. Mas não o temos por opção. Temos porque é um facto. E, portanto, temos que trabalhar com esta realidade. Mas, tendencialmente, temos que fazer construções para aquilo que é o estável. É assim que eu acredito, é assim que eu acho que se deve fazer uma gestão responsável. Quando pomos em causa uma parte da receita de um clube, seja ela do Vitória ou de outro clube qualquer, é claro que temos que perceber como é que encontramos uma solução alternativa. Por isso eu digo que soluções de ruptura não me parece que sejam o caminho. Claro. Não parece que sejam o caminho, sinceramente. Para qualquer clube, uma quebra de receitas importante em qualquer uma destas áreas é algo que nos deve preocupar. Percebe-se que o engenheiro Júlio Mendes é um homem de consenso e de diálogo. Sim, eu acho que as soluções têm que ser por aqui, pelo diálogo. Conseguiu reatar as relações de clubes com o Futebol Clube do Porto, mantém boa relação também com o Benfica. Penso que a esses níveis, portanto, as relações estão perfeitamente normalizadas. Sim, sem dúvida. Estão. E com o Braga, como é que estão as relações com... Tenho uma relação cordial. Do ponto de vista institucional, temos uma relação que traz um passado recente que posiciona os clubes de alguma forma com algum mal-estar.
Mas sei que deu alguns passos no sentido de... Temos dado alguns passos, a construção está-se a fazer, tenho uma relação cordial com o meu homólogo António Salvador, e eu não tenho dúvida que é uma questão que será ultrapassada a curto prazo. Que ideia que o Minho pode ser realmente uma força no futebol? O Minho já é uma força no futebol. E não tem medo que o Futebol Clube do Porto, de alguma maneira, se intrometa nesse domínio? Não, eu diria mais, não tenho medo que o Futebol Clube do Porto se sinta desconfortável com o Norte? Não, eu estou convencido que não. Eu estou convencido que cada vez mais os clubes, todos eles, o Porto e o Benfica, têm consciência de que a vida não está fácil para ninguém. E percebem que a solução passa por, de facto, estarmos todos em sintonia em relação a estas questões importantes. É bom que os grandes não sejam eucaliptos que vão... As hegemonias e os monopólios não são bons para o negócio. Para o negócio. Não são bons para ninguém. Conseguem passar essa mensagem que é tão óbvia, mas que até agora tem sido praticamente impossível passar? Eu acho que eles já perceberam. Sinceramente, eu acho que eles já perceberam. E o tempo há de dar-me razão. Não faltará muito para que os clubes, de facto, percebam que nós estamos a viver uma situação muito difícil e que mesmo aqueles que julgam ou que possam ter a veleidade de achar que sobrevivem sozinhos ou que podem ser hegemónicos, o caminho não passa por aí, porque o negócio não se faz só com um, nem só com dois. O Presidente do Benfica hoje, em entrevista ao jornal A Bola, quando foi perguntado como é que estão as finanças do Benfica, ele respondeu: o Benfica atravessa as mesmas dificuldades da maioria das empresas portuguesas, ou seja, dificuldades no acesso ao crédito, quebras de receitas e uma necessidade permanente de reduzir custos. Esta é uma política de verdade? Presumo que era bom que fosse replicada pelos vários clubes para as pessoas não darem iludidas. Eu não tinha lido a entrevista do Luís, mas no fundo está a corroborar com aquilo que eu acabei de dizer. Os clubes têm mesmo que assentar os pés no chão, passar um discurso de realismo para as pessoas, para os seus adeptos, para os seus sócios, e fazerem um downsizing, um redimensionamento que se adequa àquilo que é a nossa realidade. Isto por um lado. Por outro, potenciar o negócio. E só o consegue fazer, nós só o conseguimos fazer, só conseguimos potenciar este negócio se formos capazes de ser unidos. Olharmos para isto e percebermos que os clubes, de facto, são eles que detêm esta mais-valia, e são eles que, é do seio deles, de entre eles, que tem que sair uma solução. Se estiverem à espera que a solução venha de fora, ela não vai aparecer. Acha que neste mês de janeiro o Vitória vai aproveitar essa janela de oportunidade para eventualmente ter mais-valias, encaixar, portanto, receitas de vendas de eventuais jogadores? O Vitória é um clube que é vendedor. É um clube que precisa de valorizar os ativos que tem e correr riscos no plano desportivo, se tiver que o fazer, se isso for importante e for benéfico para o trabalho que estamos a fazer. Se for interessante para o clube fazer uma transferência, digamos, vender um jogador, um determinado jogador, porque isso permite-nos dar mais um passo na consolidação da nossa realidade, necessariamente teremos que o fazer. E é possível que aconteça? E eu tenho esperança que sim. Tem havido na comunicação social que, perante uma eventual saída de Otamendi do Futebol Clube do Porto, o Porto poderá ir ao Vitória de Guimarães recuperar o Abdoulaye. É uma circunstância que pode acontecer? Sim. Está previsto? Sim, está previsto. Se o Porto entender que o empréstimo do jogador termina em janeiro, está previsto no acordo que fizemos e, portanto, cumpriremos, obviamente. Em relação aos empréstimos, não seria de bom tom
que ficasse estabelecido que, por exemplo, cada clube não podia emprestar ao outro mais do que 2 jogadores e esses jogadores não podiam jogar contra o clube que tem o passe e que os empresta. Sim. Não seria uma boa forma de caminhar para a transparência? Sim, é uma discussão que eu acho que tem que ser feita. Não sei se são 2, se é 1, se são 5. Sob o risco de se encontrarem lesões surpreendentes. Agora, eu não tenho dúvida de que, de facto, é mais um tema que tem que ser discutido. Não tenho dúvidas disso. Aliás, eu já falei sobre isso publicamente. Eu não tenho dúvidas quanto a isso. Que quanto mais clara for esta situação, melhor é para todos nós. Não significa isto que eu estou a dizer, que há situações que não são claras. Mas sem especificar, há situações que não são claras. Pronto, e a partir desse pressuposto mesmo que há situações que não são claras... Tem essa regra, que os jogadores que são emprestados não jogam contra o clube que empresta. É mais fácil para o jogador, para o clube que recebe. Sim. Isso é uma discussão. Isso é uma discussão que... Para o corpo médico. Claro. Sim, faz todo sentido. É um dos assuntos que eu acho que deve ser definitivamente arrumado e decidido. Em relação ao treinador, há novidades sobre, portanto, aquelas possibilidades de renovação de contrato? Em que pé é que estão as coisas? Com o Rui Vitória? Sim. Está-se a referir ao treinador da equipa? Sim. Não, nós temos, eu tenho dito que o Rui Vitória é um elemento importante no projeto do clube. Já lhe teci os mais rasgados elogios. Acho que toda a gente teve a oportunidade de ver o trabalho que o Rui foi capaz de fazer. Ele sabe o que eu penso. Temos uma forma de trabalhar muito próxima. Eu faço incentivo sempre para que ele faça um trabalho mais abrangente, um bocado um manager que perspectiva o clube não só naquilo que diz respeito ao seu trabalho, à equipa principal, mas que faça um bocado de líder em relação ao trabalho dos outros grupos da equipa B e dos outros escalões da formação, para que tudo isto seja fluido e esteja interligado. E, portanto, nós conhecemos muito bem, e ele sabe o que eu penso, conhece o meu projeto, sente-se bem na cidade, sente-se bem no clube, identifica-se com este projeto, sabe o que eu penso, já falámos sobre este assunto. Portanto, isso é um tema que, quando for o momento de se decidir, vai-se decidir com toda a tranquilidade, sendo certo que todos sabemos que os profissionais querem valorizar as suas carreiras, querem progredir, querem fazer mais, fazer melhor. O Rui não é diferente, não há de ser diferente dos outros treinadores, e eu próprio desejo isso para o Rui Vitória, que possa ascender a onde ele desejar, e, portanto, se isso não passar por Vitória, passar por outro clube nacional ou estrangeiro, que isso aconteça com a maior das naturalidades. E, portanto, é um assunto que, relativamente ao qual eu estou muito tranquilo, e tenho a certeza que o Rui Vitória também está. Ele faz sentido no projeto. Nós achamos que ele, enquanto quiser e enquanto se identificar com ele, pode ficar o tempo que entender. Pode dizer-se que, por exemplo, que a sua opção em relação a uma estratégia de treinador, um perfil de treinador, passa muito por um treinador português, sempre? Sim, eu acho. Não tem necessariamente de ser português? Eu prefiro os treinadores portugueses. Sim. Prefiro os treinadores portugueses, por vários motivos, alguns deles até muito comezinhos. E um perfil dentro disto que eu acabei de descrever. Treinador de projeto. Um treinador de projeto. Que tenha uma perspectiva mais abrangente, que seja capaz de perceber o que é o clube, o que é um clube, o que é o futebol, o que é o negócio, todo ele, o que é que uma decisão que ele toma, que tem naquilo que tem a ver mais com o que tradicionalmente é o papel de um treinador, que impacto tem depois no resto daquilo que é a envolvência, o ambiente em que ele trabalha, que é um clube. Eu acho que este é o caminho que os treinadores portugueses devem fazer, no qual devem investir, porque lhes dá uma outra perspectiva mais abrangente
e que lhes permite ter mais sucesso no trabalho que fazem. Diga-me uma coisa. O Vitória de Guimarães tem sido tradicionalmente um clube difícil para os treinadores. Muitas vezes até hostil aos treinadores, com uma grande rotatividade. Isto ao longo dos anos tem sido assim. O facto de o Vitória ainda recentemente ter passado para a segunda divisão, depois de ter estado praticamente na bancarrota, e agora também o motivo de unidade que foi vencer a Taça de Portugal, poderá ter alterado um bocadinho o paradigma e os sócios do Vitória poderão estar um bocadinho mais tolerantes para aceitarem esse treinador de projeto, porque esse treinador de projeto está para além de uma vitória ou de um empate a menos conseguidos. Sim. Eu acho que os sócios do Vitória estão mais predispostos a perceber qual é o caminho que nós temos que fazer. Porque tem um presidente que lhes disse com toda a frieza, com todo o realismo, o que pensava, qual era a realidade do clube e por onde entendia que devíamos ir. E os sócios entenderam e aceitaram ir. E, portanto, tendo aceitado ir, significa que perceberam o projeto e perceberam o que é que nós temos que fazer. E, portanto, se perceberam, percebem que faz sentido que seja assim. E, portanto, têm outra predisposição, têm outra... colocam um nível de exigência diferente daquele que colocavam no passado, relativamente àquilo que era a sua ambição em relação ao curto prazo, aos resultados esportivos. Têm uma visão mais estratégica, se calhar, mais de médio e longo prazo, que para mim é muito bom. Mas deixem-me dizer-vos que eu estou convencido que isso é um bocado que vai acontecendo um pouco pelos restantes clubes. Cada vez mais. E com esse discurso que o Presidente do Benfica faz, que me acabou de ler, o caminho não vai ser muito diferente. Curiosamente, a Liga Europeia, neste momento, que tem mais chicotadas psicológicas, é a Liga Inglesa, onde, por tradição, os treinadores ficavam muitos anos. Já mostrou ser um homem de diálogo e de consensos. Mas não acha que no futebol, quando o árbitro apita, acabam-se os consensos e os diálogos e depois estraga-se tudo? Pois, isso pois é complicado. É um tema difícil. Eu sei que no fim de um jogo, às vezes a coisa aquece, não é? Nós temos Mas, o problema não é no fim do jogo, é antes do jogo. É antes do jogo. Isso é que é pior. Pois, mas sabe, eu faço um exercício de respeitar o trabalho dos profissionais. E quando falamos de arbitragens, eu quero crer que tal como os jogadores e os treinadores que fazem o seu melhor e que nem sempre acertam e que nem sempre conseguem fazer aquilo que era esperado deles, há outra equipa que são os árbitros e que nem sempre conseguem fazer o melhor, nem sempre estão no seu melhor dia e de facto depois nós acabamos todos por ter aqui ou ali queixas, mas também nos esquecemos facilmente que se calhar num outro jogo se calhar deu-nos jeito uma outra situação em que foi mal ajuizada e que nos foi favorável. E, portanto, eu, tanto quanto possível, evito de comentar arbitragens. Acho que, com o tempo, as coisas vão-se acertando. Não me parece que seja por vir para a praça pública fazer declarações acaloradas em relação a arbitragens que as questões possam melhorar, se é que estavam mal. Não acredito. Acredito sim em favor daquilo que é o futebol, que nos respeitemos todos uns aos outros, porque se nos respeitarmos, o tempo e as pessoas e o próprio futebol vai se encarregar de ir encaminhando tudo para o caminho que tem que ser. Julgo que tem ideia de que não é propriamente, digamos, o paradigma do presidente de clubes portugueses. Mas por que diz isso?
Porque acho que há mais presidentes com uma linguagem um pouco diferente em relação não só à arbitragem, como na prática, portanto, antes dos jogos, depois dos jogos, a forma como se comportam perante todas essas questões, dificuldades muitas vezes de relacionamento uns com os outros. Portanto, digamos, não é propriamente aquilo que é o paradigma do presidente português nesse aspecto. Pois, provavelmente não serei, mas todos temos, cada um mas é a sua personalidade. É a minha forma, é a minha maneira de ser, é a maneira de ver e encarar as coisas. Não me tenho dado mal. Não é por ser diferente desse padrão que referiu que não temos conseguido, ou que não temos conseguido algum sucesso desportivo. A sua entrada no futebol, ela acontece basicamente porquê? Porque gosta de futebol, porque tem alguma gosto especial pelo Vitória? Porque tenho uma paixão grande pelo clube, pelo Vitória. Eu sou vitoriano e só vitoriano. Portanto, não tenho outro clube. Não tenho um segundo clube. É? Assim como os vitorianos, os restantes vitorianos. Somos vitorianos. E quando... É uma característica especial do clube também. Sim, é uma matriz, uma matriz do clube. E é um valor intangível importante do Vitória. E quando eu tive a oportunidade de passar pelo Vitória na direção anterior, num cargo mais ligado ao marketing, porque quis dar um contributo naquilo que podia dar, aquilo que eram as minhas competências ao clube. Depois saí, como é sabido. Nunca explicou muito bem a razão pela qual saí. Razões pessoais. Quem tem que perceber, percebeu porque é que eu saí, e os vitorianos sabem. E depois não fui capaz de, mais tarde, quando o clube se encontra na situação em que se encontrava naquela altura, não fui capaz de voltar a cara e de dizer que preferia estar no meu espaço de conforto, estaria bem, certamente iria dormir muito melhor do que durmo atualmente, e portanto não fui capaz de voltar a cara ao desafio. Aceitei o desafio, porque sei que o Vitória, o clube, tem por trás uma cidade, que o clube é, do ponto de vista afetivo, importante para a região, e eu cheguei a dizer em alguns locais, quando tive que tratar de assuntos mais sensíveis e que precisava de recorrer a outros níveis de decisão, que o problema do Vitória, para além de ser um problema do futebol ou de um clube, era também um problema, na minha perspectiva, um problema político. Porque se o clube tivesse um problema difícil, um problema complicado, e se tivesse uma insolvência, aquela cidade, aquela região não recuperaria a sua autoestima, ainda por cima vivendo a situação que vive atualmente, não recuperaria a sua autoestima nos próximos anos. Por muitos capitais da cultura, Guimarães foi capital da cultura em 2012, foi Cidade Europeia do Desporto em 2013. Tudo isso é importante para uma cidade, para a autoestima dos cidadãos, é importante, é estratégico. Mas o Vitória tem um papel. Mas o Vitória, dominante. se o Vitória não tivesse conseguido ultrapassar esta dificuldade, eu posso-vos garantir que, do ponto de vista da autoestima daquela gente, da cidade e do Conselho, ia ser dramático. Ia ser dramático, para além de ser uma perda importante do ponto de vista estratégico. Neste momento estão afastadas as nuvens mais negras. Não, as nuvens mais negras estão afastadas, mas ainda temos muitas nuvens. E o futuro? Muitas nuvens. O futuro é continuar a acreditar nesta aposta complicada, difícil, que nos obriga a ser perseverantes, a sofrer em silêncio, a apostar na formação, a sermos capazes de identificar aqui e ali valores que outros porventura descartaram ou não identificaram ou não foram capazes de reconhecer. Tivemos vários exemplos na época passada, e depois projetá-los
valorizá-los, vendê-los, recapitalizar o clube, encontrar novos investidores, subindo de grau a degrau, de forma sustentada, tanto quanto possível, e encontrar investidores sérios que percebam o que está em causa e que percebam o negócio de futebol. Como é que conseguiu convencer Mário Ferreira a ser investidor de referência? Foi fácil convencê-lo porque o Mário Ferreira é um amante do futebol. E, portanto, quando teve a oportunidade de participar de uma forma mais envolvida num clube, ficou entusiasmado. E para além de que o contacto foi facilitado porque era uma pessoa já conhecida de um dos elementos da administração. E, portanto, o Mário, sendo uma pessoa que tem recursos, não aqui, mas na África do Sul, recursos que lhe permitem, de algum modo, poder estar próximo de um projeto com esta envergadura, quando percebeu o desafio, não teve dúvidas em participar. E ficou mais confortável com um investidor português do que se fosse... É um investidor português, sendo que eu não tenho qualquer tipo de preconceito relativamente à nacionalidade. Só Abramovich não se importava? Não tenho, claro, é óbvio. Porque nós fomos capazes de construir um modelo de sociedade anónima desportiva que obriga que quem entrar na sociedade anónima e quiser ser acionista da sociedade anónima tenha um conjunto de premissas, um conjunto de condições que vai ter que respeitar. E, portanto, estando garantidas... Em defesa do clube, daquilo que é a matriz do clube, os valores do clube, estando isto respeitado, eu estou absolutamente tranquilo. Seja o investidor português ou estrangeiro, já sabemos todos que se alguém vem para fazer um investimento, naturalmente, ou falo por paixão, e muitos fizeram porque gostam do clube, ou são sócios do clube, mas quem não o fizer e aportar valor de outra monta para o projeto, necessariamente há de fazê-lo porque quer ver um retorno. E, portanto, estamos a falar de um projeto empresarial, de um negócio como outro qualquer. Estamos a caminhar para o fim desta entrevista. Não queria deixar de perguntar ao engenheiro Júlio Mendes o que é que mudou na sua vida desde que assumiu a presidência do Guimarães. Mudou muito. Mudou quase tudo. Menos tempo para a família. Uma atividade profissional praticamente no congelador, porque o Vitória absorve-me quase 100%, e eu assumi o compromisso... Atividade profissional é de ordem empresarial? Sim. Eu assumi o compromisso de me dedicar ao projeto enquanto fosse possível e enquanto tivesse forças para o fazer, para que o clube pudesse estar relançado num horizonte mais luminoso. E, portanto, é fácil de ver que a minha vida levou uma volta de 180 graus. E o impacto maior é, de facto, ao nível familiar. Porque não tenho o tempo que tinha há 2 anos atrás. Tinha mais tempo para a família, para estar com os filhos. Hoje tenho menos. E eles vão tendo a paciência para me apoiar. São todos do Vitória ou nem por isso? São todos do Vitória. Conseguiu isso? Não é difícil, é fácil. Então, tendo o pai e o presidente, é muito fácil. Consegui, de facto, convencê-los de que precisava que eles me apoiassem neste projeto. Tenho tido essa sorte, mas de facto é o preço mais alto que tenho pago e que estou a pagar, é o mais ao nível familiar. Bom, Sr. Engenheiro Júlio Mendes, muito obrigado. Foi um prazer tê-lo connosco na Bola TV. Ficamos a saber muito mais do Guimarães e desejamos-lhe as maiores felicidades. Quanto a si, Sr. Espectador, cá estaremos na próxima quinta-feira para lançar a jornada da Liga Portuguesa, uma jornada que tem um clássico, o Benfica Futebol Clube do Porto, e que tem um derby fantástico, o Sporting Braga Vitória de Guimarães. Tenha uma boa noite.